E aí galera, tudo certo? Olha só, hoje a gente vai ver o tema chamado lançamento oblíquo, tá? É um tema muito cobrado em provas particulares, certo? E você não pode ir para a prova sem conhecer. Na realidade, ele é mais um tratamento daquelas questões, daqueles temas que a gente já abordou, como composição de movimento, lançamento horizontal é uma continuação do lançamento horizontal, tá? Mas de novo eu preciso que você lembre de dois conteúdos, movimento uniforme e movimento vertical. Então se você lembrar desses dois conteúdos, esse tema de lançamento oblíquo você vai tirar de fichinha, tá bom? Beleza? Então vamos prestar atenção no seguinte caso. Quando a gente analisava um lançamento horizontal, para a gente no lançamento horizontal o objeto teria que ser lançado a partir de uma determinada altura. Não é verdade? Então, quando eu lançava esse objeto de uma determinada altura, ele saía horizontalmente. E aí eu lançava ele horizontalmente, ele percorria um arco de parábola, como a gente podia ver em várias situações que a gente tinha. Por exemplo, quando eu estava num penhasco, eu jogava um objeto. Eu na sacada de um prédio, eu jogava um objeto. E aí eu percebia que esse objeto ele ia percorrer um arco de parábola. Agora, se eu faço a seguinte situação, se eu, por exemplo, num jogo de futebol, eu decido chutar uma bola. E essa bola ela vai sair de forma inclinada. Essa bola ela sai inclinada, percorrendo um arco de parábola, como eu posso ver, por exemplo, nessa situação aqui, ó. Como você pode ver no seu livro, tá? Então, o que é que acontece? Se eu lanço uma bola, essa bola ela sai de maneira inclinada, eu preciso perguntar algumas coisas. Quais são as coisas possíveis que ele pode determinar? Pode perguntar você. Primeiro, o alcance, certo? O alcance que a bola vai ter. Segunda coisa, a altura, né? Até que altura, qual vai ser a altura máxima que esse objeto ele vai atingir? Quem mais? O tempo de voo, o tempo que ele sai daqui e ele chega aqui, certo? Poderia perguntar também qual é o alcance máximo, certo? Ah, mas Caio, tem diferença o alcance do alcance máximo? Tem. Tem porque você vai ver na aula de hoje que isso é uma característica fundamental. Você precisa se ligar nessa característica quando a gente vai estudar o alcance máximo, tá bom? E outra coisa, o que é que ele pode perguntar também a você? O tempo que ele leva para subir vai ser igual ao tempo que ele leva para descer? Então são detalhes que a gente vai estar respondendo nessa aula de hoje, tá bom? Então, lançamento oblíquo nada mais é do que você ter que estudar três conteúdos juntos. Movimento uniforme, movimento vertical e composição do movimento, tá? Então, a gente vai juntar esses três. Como assim? Vê só. Imagina a seguinte situação. Eu lanço um objeto de maneira inclinada. Eu lanço o objeto obliquamente, certo? Então, quando eu lanço esse objeto obliquamente, eu tenho dois movimentos que são feitos nele. Quais são esses dois movimentos? Eu tenho um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y. Esse movimento do eixo X vai fazer o objeto subir e descer. Então ele sai daqui e vem para cá. Tá bom? Então ele sai de um ponto e ele retorna a esse mesmo nível de altura, mas uma distância mais à frente. Certo? Então o que é que eu posso ser questionado sobre isso para o objeto? Olha, qual vai ser o alcance do objeto? Então primeira coisa é eu tentar determinar, olha, esse alcance ele vai estar em que eixo? Essa altura vai estar em que eixo? Antes de tudo, eu vou analisar o vetor velocidade inicial. Eu lanço o objeto de maneira inclinada com a velocidade inicial v0. E aí o que é que eu faço? Eu posso decompor essa velocidade inicial em dois eixos. Quais são os dois eixos? No eixo x, e aí eu ficaria com a velocidade vx, certo? E eu ficaria com a outra velocidade aqui, ó, uma velocidade vy. Vx e vy, tá? Ah, mas Caio, e como é que eu vou fazer a análise dessas velocidades? Observe o seguinte, que tu tem um vetor V0, o vetor V0 inclinado, beleza? Tu tem, além desse vetor V0, tu tem um vetor Vx, que vai estar aqui, e tu vai ter o vetor Vy, que vai estar fechando o triângulo aqui, ó, o vetor Vy, Vx, Vy e V0. E eles estão inclinados segundo um ângulo θ. Tu consegue observar o triângulo? E quando eu analiso esse triângulo, eu posso fazer uma análise das funções trigonométricas que vão relacionar Vx, V0 e Vy.
Então essas três funções, essas duas funções trigonométricas, elas vão estar relacionando esses três vetores. E eu preciso me ligar como eu vou fazer essa relação entre os três. Olha só, qual é a função trigonométrica? Primeiro, Vx, ele é o que desse triângulo em relação a V0? É o cateto adjacente, né? O cateto adjacente é o ângulo θ, não é verdade? O Vy, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Então existe uma função trigonométrica que vai relacionar esses dois. Olha só, que relaciona Vx e V0. Qual é a função trigonométrica? Seno ou cosseno? Isso, cosseno. Então, ó, cosseno. Por quê? Porque o cosseno de θ, ele é dado por Vx sobre V0. Ah, mas Caio, por que o cosseno de θ? Porque se você lembra, o cosseno ele é dado pelo cateto adjacente em função da hipotenusa. Beleza? Então, se eu faço essa relação, o Vx ele vai ser dado como V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Ah, mas Caio, é importante isso aqui? E a gente vai ver passo a passo. Se acalma. Segunda coisa, Vy. Qual é a função trigonométrica que vai associar Vy e V0? Qual? O seno, né? Então, ó, o seno do ângulo θ vai ser qual? Seno de θ vai ser o cateto oposto, Vy. Eu vou chamar de V0y. Ah, mas por que V0y? Porque é um V0 que vai ser lançado para cima, tá? Dividido por V0. Então, a função trigonométrica associa o cateto oposto, V0y com V0, vezes o seno do ângulo θ. Então, observa aqui, ó, que eu estou dessa forma relacionando o ângulo de lançamento com as duas componentes, com Vx e Vy. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dessas duas componentes vai variar a velocidade? Muito bem, V0y. Por quê? Porque existe o vetor gravidade atuando sobre esse movimento que vai estar puxando esse objeto para onde? Para baixo. Então, em função disso, é que esse V0y ele vai fazer parte do movimento, movimento vertical. Certo? Se você quiser ir mais a fundo, esse movimento vertical ele pode ser chamado de lançamento para cima. Tá bom? O Vx e o Vx. O Vx ele tem aceleração? Nesse caso o Vx tem aceleração? Tem não, né? Porque a única aceleração que eu vou ter agindo sobre esse movimento é o da gravidade. Então, ó, esse Vx aqui, ó, ele vai ser um movimento uniforme. E por ele ser um movimento uniforme, ele vai trazer a seguinte ideia para a gente. Ele vai trazer que a velocidade ela é sempre o espaço percorrido em função do tempo. Tranquilo? Beleza? Show. Então, ó, lembrando que esse ΔS ele vai ter um significado para a gente. Esse tempo vai ter outro significado para a gente, tá? Mas vamos com calma. Eu preciso que nesse momento você preencha aqui, ó, as duas componentes. Em cima Vy e embaixo Vx, certo? Vy é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o seno do ângulo θ, e Vx é V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Não? Qualquer dúvida, vocês já sabem que pode mandar para mim lá pelo WhatsApp e aí a gente troca algumas informações, o que precisar, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, vamos lá, vamos para cá. Então, o que é que eu preciso me ligar? Vê. Primeira coisa, no eixo X, como nesse eixo X, deixa eu apagar isso aqui, como nesse eixo X, o movimento, a gente já disse que esse movimento seria um movimento uniforme, certo? Ele não tem a ação da aceleração. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu faço a análise desse vetor x aqui, ó, esse Vx vai fazer com que o objeto ele saia daqui e ele chegue aqui. Então nessa situação, esse movimento vai fazer com que ele tenha um alcance. Então, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, que Vx vai ser igual à distância percorrida em função do tempo. Ah, mas quem é que vai ser essa distância percorrida? Essa distância percorrida aqui vai ser o alcance. Vai ser essa distância desse ponto até esse ponto. Então eu posso reescrever isso assim, ó. Alcance é igual a Vx vezes o tempo total, que é o tempo que ele vai levar para sair daqui e chegar aqui. Ah, mas Caio, esse tempo total é o mesmo tempo que ele leva para subir e para descer. Beleza, é o mesmo tempo.
mas a gente vai ver como é que vai calcular ele, tá? Então, ó, se liga. Pensando nisso, eu vou escrever o seguinte, ó. Esse alcance, ele não é dado como Vx, né, V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Isso aqui vezes o tempo total. Então, ó, vamos deixar essa situação escrita aqui. Alcance é V0 cosseno do ângulo θ vezes o tempo total. Beleza? Tranquilo? Então, essa situação, ela traz para mim como eu vou calcular esse alcance. Ah, mas aí você vira para mim e pergunta, pai, mas Caio, olha, e para eu calcular esse tempo total, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eita, e agora? Agora você precisa se ligar, ó. Esse tempo total é o tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele leva para descer. Quando eu junto esses dois, vai dar um tempo total. Certo? Que a gente vai utilizar aqui, ó. Lembra que eu falei para você sobre composição de movimento? Vai ser nesse momento que vai ocorrer a composição de movimento. Vai ser nesse momento aqui que a gente vai trocar a ideia, vai juntar os dois movimentos. Tá bom, fera? Tranquilo? Então, ó, continuando aqui, ó, vê só. Preenche para mim no eixo X, você vai preencher isso aqui, ó. O alcance como V0 cosseno θ vezes o tempo total, tá? Mas aí a gente vai para as perguntas. Ah, mas o que pode ser perguntado? Vê, ele pode ser perguntado o seguinte, ó. Como calcular a altura máxima? Como calcular o tempo de subida? O tempo total. E para cada uma dessas situações eu vou ver uma equaçãozinha. E vamos com calma, certo? Então, ó, vou apagar isso aqui, beleza? Vamos para VY. Se você for para VY, o V0Y ele vai trazer para a gente a ideia de que esse movimento ele é variado. Tá? Ele é um movimento vertical com lançamento para cima. Mas olha, quando esse objeto ele vai subindo, o V0 vai ficando cada vez mais inclinado. Por quê? Porque essas componentes elas vão diminuindo com o passar do tempo, exceto o Vx. O Vx ele é sempre constante, mas o V0y, o Vy, ele vai diminuindo com o passar do tempo, até chegar nesse ponto mais alto. Quando ele chega nesse ponto mais alto, ele vai ter velocidade? Vai. Mas essa velocidade vai ser dada por quem? Vy? Não. Porque neste ponto aqui, ó, o Vy é igual a zero, mas o Vx, ele vai existir. Certo? Então, o vetor V nesse ponto, ele é igual ao vetor Vx. Por quê? Porque o vetor Vy ele vale zero. Tá? Então, o vetor Vy nesse ponto vale zero. Beleza? Tranquilo? Por que ele vale zero? Porque nesse ponto aqui ele para de subir. Quando ele para de subir, a componente que era responsável por fazer com que ele subisse, ela vale zero. Tá bom? Então, ó, pensando nisso, eu tô ligado que para calcular essa altura máxima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma equaçãozinha de Torricelli, que você já sabe, V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS, e eu vou adaptar ela para essa situação da gente. Que ela vai ficar da seguinte forma. Ao invés de botar V só, eu vou colocar aqui, ó, VY, para dizer a você que a gente está analisando a componente Y. Então aqui vira V0y. Isso aqui, ó, vai ser a aceleração, que é a gravidade. E esse ΔS vai ser quem? A altura. Tá bom? Aí vê só. Quando ele atinge o ponto mais alto, quanto é que vale essa velocidade? Zero, né? Então se essa velocidade vale zero, eu coloco aqui, ó, zero é igual a V0y ao quadrado. A gravidade vai ajudar ou vai atrapalhar? Se ele estiver subindo, a gravidade ajuda ou atrapalha? Atrapalha, né? Então a gravidade vai estar apontando para baixo. Então ela vai ser negativa. Então menos g vezes a altura máxima. Certo? Aí, ó, mais com menos dá o quê? Dá menos, né? Então vai ficar, ó, 0 é igual a V0y ao quadrado menos 2gh máximo, tá? Então, ó, esse H máximo, 2gh máximo está negativo, vai para o outro lado positivo. Então vai ficar assim, ó. A altura máxima, ela vai ser V0y ao quadrado sobre 2g. Ah, mas Caio, e como é que eu calculo V0y
ao quadrado. Você vai fazer o seguinte, você lembra que esse V0, a gente viu no início da aula, que esse V0y ele é dado V0 vezes o seno do ângulo θ. Tá? Então, nessa situação, nessa relação, eu posso calcular a altura máxima atingida pelo objeto. A altura que ele vai atingir o ponto mais alto. Certo? Então, está tudo escrito aqui, ó, nessa equaçãozinha para mim. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Vê, ele pediu para a gente determinar quem era essa altura máxima. Agora, o que é que ele pode pedir também? O tempo de subida. Certo? Então, ó, se eu vou começar a analisar esse tempo de subida, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma equação que ela relacione velocidade, aceleração e tempo. Qual é essa equação? Aquela equação da velocidade, né? V é igual a V0 mais A vezes T. Então, essa equação ela traz a ideia para a gente de como calculo a velocidade em cada um desses pontos, mas em função do tempo. Certo? E aí, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente. Dá licença, tá? Então, para eu calcular esse tempo de subida, você vai fazer o seguinte. Ó. Vai observar como a velocidade ela vai começar a interferir a gravidade vai começar a interferir nesse movimento. Então, eu vou para a ideia. Ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Certo? Tudo bem? Vovô e vovó ainda trabalham. Certo? Então, lembra dessa equação. Mas aí, o que é que a gente disse? A gente disse que precisaria adaptar essa equação para o eixo Y, né? Então, eu coloco aqui, ó, VY, V0Y. Essa aceleração vai ser quem? A gravidade. E esse tempo vai ser o tempo de movimento que a gente vai estar analisando. Então, eu vou reescrever isso assim, ó. VY vai ser, no ponto mais alto, vale 0, né? Porque ele para de subir, tá? Então, vai ser igual a V0Y. Agora a pergunta, a gravidade está ajudando ou está atrapalhando? Atrapalhando, né? Se ela está atrapalhando, ela vai ser positiva ou negativa? Negativa. Por que, Caio? Porque o movimento é para cima e a gravidade está apontando para baixo. Então, vai botar aqui, ó, menos G vezes o tempo de subida. Certo? Esse GTS está negativo. Vem para o outro lado como? Positivo. Então, vai ficar, ó, G vezes o tempo de subida é igual a V0Y. Então, eu vou dizer que esse tempo de subida vai ser V0Y sobre G. Tempo de subida vai dar o quê? Mas, calma. Lembra lá da primeira folha que a gente viu. Ó, V0Y era quem? V0 vezes seno cosseno, seno, né? Vezes o seno de θ sobre a gravidade. Beleza? Agora, vê. Se ele sai do chão e ele retorna ao chão, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Não é isso? Ele leva 2 segundos para subir, ele vai levar 2 segundos para descer também. O que a gravidade atrapalha na subida, ela ajuda na descida. Tá bom? Então, ó, esse tempo de subida e o tempo de descida, eles vão ser o quê? Iguais. Ou seja, se eu quiser saber o tempo total, esse tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ah, mas isso aqui está condicionado ao quê? Está condicionado a altura de subida e a altura de descida serem iguais. Ah, mas Caio, e se não forem? Se não forem, fera, você lembra que nesse ponto mais alto, a velocidade vale 0 no eixo Y. Então, a partir desse ponto, ele vai ser uma queda livre. Então, você vai ter a altura de queda, a altura de subida e a altura de descida. Tu calcula o tempo de subida, aqui, e soma com o tempo de descida dado lá pelaquela equação da queda livre. Tempo de descida é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. E aí tu relaciona os dois, certo? Tu soma os dois. Agora, se os tempos forem iguais, tá aqui ó, o tempo total, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Beleza? Tranquilo? Se tiver dúvida, manda no Zap Zap. Tá bom? Então, ó, continuando aqui, deixa eu apagar isto aqui. Por quê? Porque agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para relacionar o alcance, tá? Em função, olha aí, ó.
o alcance em função do tempo. Por quê? Porque eu tenho o seguinte, ó, esse alcance, a gente viu que ele era Vx vezes o tempo total, não é isso? E esse Vx, ele era dado assim, ó, Vx, ele era V0 vezes o cosseno do ângulo θ, multiplicado por quem? Pelo tempo total. Quem é o tempo total? É 2 vezes o tempo de subida. Quem é o tempo de subida? O tempo de subida vai ser quem? V0 seno de θ sobre G. Então, ó, se eu fizer isso, esse alcance, ele vai ser assim, ó, V0 vezes o cosseno de θ, vezes 2 vezes o tempo de subida, V0 seno de θ sobre a gravidade. Certo? Tranquilo? Então, ó, para eu fazer isso aqui, para eu relacionar isso, a gente vai observar a seguinte situação. V0 vezes V0 dá o quê? V0 ao quadrado, né? Então, ó, esse alcance ele vai ser V0 ao quadrado vezes o quê? Ó, cosseno de θ vezes 2 vezes seno de θ. Vai dar o quê? Vai dar o seno de 2θ. Beleza? Dividido por quem? Pela gravidade, tá? Então, dessa maneira, a gente relaciona, tá? Aqui, o alcance de qualquer forma. Ah, Caio, o alcance, como é que eu posso calcular? Alcance você calcula aqui, ó. Ah, mas ele deu um ângulo de lançamento, aí você pode fazer aqui. Ah, mas Caio, é seno de 2θ, significa dizer o quê? Que se ele usa o ângulo de lançamento como 30 graus, você vai botar, ó, 2 vezes 30, que vai ser 60. Então você usa o seno de 60. Se ele der um ângulo de lançamento de 15 graus, você usa 2 vezes 15, que dá quanto? 30. Então o seno de 30 graus. Tranquilo? Beleza? É só isso. Então é só você multiplicar o ângulo por 2 para você calcular o alcance. Tá? Na maioria das vezes, é mais prático você fazer por aqui. Mas você fica à vontade e preenche isso aí no livro para mim. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, ó. Te chamar a atenção para esse valorzinho aqui, ó, para essa relação trigonométrica. Seno de 2θ. Aí eu pergunto a tu, ó, qual é a possibilidade, tá, para que ele atinja o alcance máximo? Para que ele atinja o alcance máximo, esse valor aqui ele não vai ser alterado. Eu estou querendo saber o seguinte, ó, qual é o ângulo de lançamento, de que ângulo eu posso lançar esse objeto, para que ele atinja um valor de alcance máximo. Ou seja, se liga, eu vou mexer nesse valor do seno, porque V0 e a gravidade não são alterados. Então, pensando dessa forma, eu preciso relacionar, ver quais são os valores possíveis para o seno. Para eu analisar esses valores possíveis para o seno, eu venho aqui, ó, seno de 2θ. Quando é que o seno ele tem valor máximo? É quando esse ângulo aqui, ó, esse ângulo interno aqui, isso aqui, essa relação interna, esse 2θ tem que valer quanto? 90 graus. Se tem que valer 90 graus, o θ tem que valer quanto? 45 graus. Para que esse valor do seno, ele tenha um valor máximo que é igual a 1. Então eu preciso que dessa forma, se o ângulo for de 45 graus, aí você vem aqui, ó, 2 vezes 45 vai dar 90, sendo de 90 é 1, então esse alcance, ele vai atingir, vai ser o alcance máximo, tá? Vai ser V0 ao quadrado sobre a gravidade. V0 ao quadrado sobre G. Agora, isto só vale para um ângulo θ igual a 45 graus. Que isso aqui na questão, ele não vai te dizer o ângulo de lançamento numa situação. Ele vai te dizer o seguinte, ó, qual o alcance máximo. Se ele falar alcance máximo, aí você já sabe. Coloca o ângulo θ igual a quanto? 45 graus, tá? Então isso aqui, ó, é para o alcance máximo. Beleza? Tranquilo? Bronca? Não? Então, ó, perceba aqui, nessa ilustração que aparece para você aí no vídeo, tá? Aparece também no slide, você pode relacionar os ângulos de acordo, tá? De acordo com o seu alcance. E perceba que essa trajetória aqui, ó, essa trajetória azul,
ela tem o maior alcance. Se ela tem o maior alcance, significa dizer o seguinte, ó, nessa situação. Se ela tem o maior alcance aqui, o ângulo de lançamento dela é quanto? 45, tá? Então é 45 graus. Beleza, fera? Então essas são as perguntas que ele vai te fazer, tá? Ele vai te fazer, ó, qual é o alcance máximo, qual é a altura máxima, qual é o tempo de subida, qual é o tempo de descida, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Vê só. Vamos para... Observe essa situação aqui, ó, que eu queria que você lembre que a velocidade no eixo X, ela não é variada, mas a velocidade no eixo Y, ela é. Essa velocidade no eixo Y, ela varia em função da gravidade só atuar sobre esse eixo, tá bom? Beleza? Então daqui a pouco eu volto com algumas questões. Aproveita para preencher o caderno. Valeu, abraço. Bem, feras, então é o seguinte, vamos começar a colocar em prática o que a gente discutiu, o que a gente trabalhou nessa aula até agora, tá bom? Então vê, primeira questão aí do teu livro, tá? Ele traz a seguinte ideia. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre então uma trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos. Então perceba que ele deu para mim um alcance, que ele disse que o alcance é de 60 metros, e que essa bola percorre essa distância em 4 segundos, tá? Então, ó, desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os modos da velocidade v de lançamento e da velocidade VH na altura máxima são, em metros por segundo, iguais a qual? A quanto, né? Vê só, ele já pergunta pra gente a componente horizontal da velocidade, a velocidade horizontal, que essa velocidade horizontal é a velocidade no eixo X, certo? Então, ó, ele pede pra gente determinar qual é a velocidade no eixo X. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se liga que velocidade no eixo X, ela pode ser dada por V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Nesse caso aí seria beta, né? Só que ele não dá pra gente quanto é o V0. Pelo contrário, ele pede V0 beta. Mas olha, se ele traz essa ideia, ele quer saber o Vx e o V0, Vx, gente, vai ser o VH, tá? É a componente horizontal da velocidade. Então, eu quero saber o seguinte, ó. Qual vai ser? Ele deu o alcance como 160 metros e deu o tempo total. Então, para isso, você lembra, ó, o alcance, né? A componente Vx vezes o tempo total. Essa componente Vx aqui não vai ser VH. Então, ó, o alcance é quanto? 60. O VH, eu quero saber, vezes o tempo total, que é 4. Certo? Então, pensando nisso, ó, VH vai ser 60 dividido por 4, que isso aqui dá quanto? 15 metros por segundo. Então, ó, já poderia responder letra C. Por que letra C? Porque, olha, ele quer, primeiro, a velocidade V de lançamento. E, segundo, ele quer saber qual é a velocidade horizontal, respectivamente. Então, a segunda resposta seria 15, tá bom? Que é a resposta da letra C. Ah, mas vamos continuar. Eu quero saber também como é que eu vou calcular a velocidade V0. Perceba o seguinte, ó, que ele tem um ângulo beta, ele dá um V0, ele dá um V... Você descobriu o Vx e ele diz que esse ângulo beta aqui vai estar relacionando os dois, tá? Então, para eu fazer isso aí, ó, você tá ligado. Beta, a função trigonométrica que associa os dois é o cosseno, né? Então, ó, o cosseno de beta vai ser V horizontal sobre V0. O cosseno de beta ele deu na questão, que vale 0,6. 0,6 é igual a componente horizontal, que é 15, dividido por V0. Então, V0 vai ser 15 dividido por 0,6. Se você quiser facilitar suas contas, multiplique em cima por 10 e embaixo por 10. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 150 sobre 6. Então, esse V0 vai dar 25 metros por segundo. Tá? Então, aqui eu calculei qual era a velocidade inicial, a velocidade que ele era lançado. Poderia perguntar outras coisas? Poderia. Ele poderia perguntar a você, por exemplo, quanto é que vale, quanto é que iria valer a altura máxima. Mas para eu achar a altura máxima, eu precisaria determinar quem? O VY. Vamos fazer isso? Vamos aprofundar essa questão? Vamos perguntar
quanto é que seria a altura máxima, quanto é que seria também o tempo total de voo. Vamos ver se a gente consegue descobrir. Vê, para isso eu preciso achar o V0Y. Para eu achar o V0Y, você está ligado, ó, que V0Y ele é V0 vezes o seno do ângulo θ. Certo? Então, ó, V0Y vai ser V0, que é 25, vezes 0,8. Tá? Isso aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 20 metros por segundo. Então, ó, a componente vertical da velocidade, ela vale 20 metros por segundo. Pensando nisso, eu quero descobrir qual é a altura máxima. Então, para eu ir para a altura máxima, olha, a altura máxima, a gente viu que ela seria V0y ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Então, a altura máxima, ela vai ser 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que dá 20 também. Então, essa altura máxima, ela vai ser quanto? 20 ao quadrado dá quanto? Dá 400, né? Então, isso aqui ficaria, ó, 400 sobre 20. 400 dividido por 20 dá quanto? Dá 20, né? Então, isso aqui, ó, 20 metros de altura máxima. Esse seria o valor da altura máxima. Ah, mas ele quer saber também, Caio, tu perguntou também quanto é que seria o tempo de subida. Isso. Tempo de subida, ó, tempo de subida não seria V0y sobre a gravidade? Então, ó, esse tempo de subida vai ser 20 dividido por 10, que isso aqui dá 2 segundos. Ah, mas e o tempo de descida? O tempo de subida não é igual ao tempo de descida? Então, o tempo total, ó, ele vai dar 4 segundos. É o tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele leva para descer. Beleza? Então, dessa forma, a gente está relacionando todas as questões que ele pode ser perguntado a você. Ó, alcance, certo? Altura máxima, velocidade no eixo Y, velocidade de lançamento, tempo de subida e tempo total. Tranquilo, fera? Então, isso aí já traz uma noção para você de como a gente vai trabalhar, tá? Lembra, decompõe as duas velocidades. Depois da decomposição das duas velocidades, você parte para o que ele quer. Nesse caso aqui, ó, V horizontal, certo? Velocidade inicial. E aí depois foi só brincar um pouquinho. Tá bom? Então, se liga que a gente vai fazer outra questão. Então, fera, vamos agora para a terceira questão do livro, que ela traz a seguinte ideia para a gente, ó. Uma partícula é lançada do solo a uma velocidade inicial V0 com um ângulo de 60 graus acima da horizontal, atingindo o alto de um penhasco que encontra-se a 4,5 metros de distância do lançamento, caindo em uma superfície plana e horizontal em 1 segundo, exatamente no ponto B, conforme figura abaixo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade no local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, determine a distância AB da borda do penhasco ao ponto onde a partícula caiu. Em metros, adote cosseno de 60 graus 0,5, 160 graus 0,8. Esses valores eles são dados a você, certo? Exceto os 3 ângulos notáveis que eu preciso que você lembre, né? 30, 45 e 60, que aí você tem que saber, tá? Você usa aquela tabelinha. Mas olha só, pensando nisso, vamos ver como é que a gente vai fazer. Ó, ele diz na questão que é o seguinte, ó. Ele diz que tem uma situação dessa aqui. Calma, deixa eu botar mais baixo um pouquinho isso aqui. Tá? Essa distância aqui, ó, A, B. Então ele lança a partícula. Quando ele lança essa partícula faz uma trajetória dessa, batendo no ponto B, certo? Tá aqui o ponto B. Ele disse que a distância entre o lançamento e a base do penhasco vale 4,5 metros. E ele quer saber, ó, ele disse também o tempo total é igual a 1 segundo. Ele deu a velocidade inicial, V0, como sendo 10 metros por segundo. E ele deu um ângulo de lançamento aqui como sendo 60 graus. E aí eu quero, a partir dessa relação, determinar qual é a distância de A até B. Vê, eu vou fazer o seguinte. Para determinar essa distância de A para B, eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular a componente horizontal da velocidade. Por quê? Porque quando eu calcular essa componente horizontal da velocidade, eu posso descobrir quanto tempo ele leva daqui até aqui. Não é verdade?
Afinal de contas, eu sei, ó, o alcance é a componente x da velocidade vezes o tempo, tá? Esse alcance, ó, 4,5. A velocidade x dá para eu descobrir que ela vai ser v0 vezes o cosseno de 60 graus, ele deu o cosseno, vezes o tempo, certo? Tudo bem? Então, ó, 4,5 é igual à velocidade inicial, que é 10. O cosseno de 60 graus vale 0,5, tá? Vezes o tempo. Então, ó, se eu fizer isso, 4,5 é igual a 10 vezes 0,5, dá quanto? Dá 5, né? Vezes o tempo. Esse tempo, ó, vai dar 0,9 segundos. Ou seja, ele sai daqui e ele chega aqui em 0,9 segundos. Ó, o tempo para que ele percorra isso aqui tudinho é 0,9 segundos. Mas olha, se o tempo daqui até aqui foi de 1 segundo, certo? Se esse tempo daqui, ó, foi de 1 segundo, quanto é que falta aqui para completar 1 segundo? 0,1, né? 0,1 segundo, certo? E com que velocidade ele vai... Qual vai ser a intensidade da componente horizontal da velocidade para percorrer essa distância de A para B? Vai ser Vx. Então, ó, Vx vai ser a distância de A para B vezes esse tempo que é de 0,1, tá? Vou botar aqui, ó, T estrela para você não confundir. T estrela, certo? Que vale 0,1. Então, ó, a componente horizontal a gente disse aqui, ó, que é 10 vezes o cosseno de 60 graus, 0,5. É igual a distância de A para B vezes sobre o tempo, que é 0,1. Então, 5 vezes 0,1 é igual a distância de A para B. Essa distância de A para B vai dar quanto? 0,5 metros. Resposta letra A. Tranquilo? Beleza? Então, ó, tá aqui mais uma questãozinha para a gente trabalhar, certo? Mais uma questão que, de novo, é só fazer a análise do movimento do cara. Tá bom, fera? Então se liga, faz essas análises com cuidado, com carinho, que aí você vai observar que tudo vai sair dentro dos conformes, tá? Então, galera, vê só. Vamos para mais uma questão que a gente vai trabalhar esses raciocínios que a gente teve no início da aula, tá? Então a gente vai para essa questão 11, que ela traz a seguinte ideia, ó, vê só. Uma esfera cuja massa é de 300 gramas foi lançada por um canhão de molas em uma vasta região plana. O modo da velocidade inicial da esfera foi de 30 metros por segundo. E a aceleração de lançamento fez um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. Despreze o atrito entre a esfera e o ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Também desconsiderando as dimensões do canhão e da esfera, é possível constatar que a distância horizontal entre o ponto de lançamento da esfera e o ponto em que a esfera, em que ela tocou novamente o solo será de quanto? Ou seja, ele quer a distância horizontal entre onde ele lançou e onde ele caiu. Essa distância horizontal entre esses dois pontos a gente chama de quem? De alcance, né? Então, em função disso, é que a gente pode relacionar da seguinte forma. Vê só. Eu posso dizer, ó, o alcance, a gente não viu que era velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a gravidade. Ah, mas Caio, tu disse também que a gente podia usar o seguinte, o alcance como sendo Vx vezes o tempo total. Pode ser, pode ser. Mas perceba o seguinte, ó, que ele deu pra gente algumas situações já. Ó. A velocidade inicial, deu o ângulo de lançamento como 30 graus, certo? E deu a gravidade. Então eu já posso aplicar aqui direto, ó. Vê só. Ficaria o seguinte, o alcance seria a velocidade inicial, quanto é? Né, 30? Então seria 30 ao quadrado vezes o seno de 2θ. Então seria o seno de 2 vezes 30 graus dividido pela gravidade. Então, ó, esse alcance vai ser 900 vezes o seno de 60 graus, tá? Dividido por 10. 0 com 0 cancela, então esse alcance vai dar 90 vezes... Ah, mas Caio, ele não deu o seno de 60, ele deu o seno de 30 e deu o cosseno de 30 graus. Fera, tu se liga, tá?
que o valor do seno de 30 graus, ele é igual ao valor do cosseno de 60 graus. Da mesma forma que o valor do seno de 60 graus, ele é igual ao valor do cosseno de 30 graus. Ou seja, esse seno aqui, ó, esse seno aqui, de 60, ele equivale ao cosseno de 30 graus. Que vale quanto? Ele diz ali, ó, 0,9. Então, ó, tu coloca aqui, ó, 0,9 e tu acha que esse alcance, ele vai dar 81 metros. Tranquilo? Beleza? Ah, mas Caio, eu quero calcular também o tempo de subida, certo? Vamos calcular o tempo de subida? Para a gente calcular o tempo de subida, ó, você tá ligado, o tempo de subida, ele é V0Y sobre a gravidade. Então, esse tempo de subida vai ser V0 vezes o seno de quanto? Quanto é o ângulo de lançamento? 30 graus, né? Seno de 30 graus, dividido pela gravidade, que é 10. Então, esse tempo de subida vai dar quanto? V0, né? 30? 30 vezes seno de 30, que é 0,5, dividido por 10. Isso aqui, ó, vai dar 1,5 segundos. Então, ele leva 1,5 segundos para subir e 1,5 segundos para descer. Então, o tempo total é quanto? 3 segundos, né? 3 segundos, tá? Tranquilo? Ah, mas eu quero saber também, Caio, qual seria a altura máxima atingida por ele, certo? Então, para a gente calcular essa altura máxima, você está lembrado, né? A altura máxima, H máximo, ele é V0Y ao quadrado sobre 2G. Então, essa altura máxima, ela seria V0Y. Quanto é V0Y? É 30 vezes 0,5, dá 15 ao quadrado. Dividido por quanto? Por 2 vezes a gravidade, que é 20. Então, essa altura máxima, ela seria 225 dividido por 20. Certo? Então, isso aqui vai dar 11,25 metros, né? Tá? Então, essa seria a altura máxima atingida por ele. E aí, ele pode fazer outras perguntas a você. Certo? Por exemplo, o alcance máximo. Ó, o alcance máximo, V0 ao quadrado sobre G. Quanto é V0, né? 30? 30 ao quadrado, dividido por 10. Então, dá 900 por 10, que dá quanto? O alcance máximo seria de 90 metros. Não é o que ele pergunta na questão, não é o que ele está perguntando a você na questão. Mas, se ele perguntasse, você saberia como trabalhar. Então, perceba que a gente pode, nessas questões, a gente sair brincando. Ele diz aqui, ó, a gente achou um alcance de 81 metros. Não foi o alcance máximo. Por quê? Porque o ângulo de lançamento foi de quanto? Foi de 30. Se esse ângulo de lançamento fosse de 45, aí sim, aí seria o alcance máximo, porque a gente atingiria um valor de quanto? De 90 metros, tá? Na questão ele não traz não, né? Esse alcance. Olha, ele até comenta aqui, ó, que poderia ser de 90 metros. Aí o fera que não tá ligado, iria marcar o alcance máximo com V0 ao quadrado sobre G. Não é o caso da gente, porque a gente está se preparando. Beleza? Tranquilo? Ah, mas Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente for para calcular o alcance máximo, daquela maneira aqui, ó, cadê? Vx vezes o tempo total. Sairia, fera. Sairia. Certo? Você poderia fazer aqui também, dessa maneira. Teria um pouquinho mais de trabalho, mas poderia fazer. Tá? Não tem problema algum. Você pode, sem estresse nenhum, fazer dessa forma. Tá? Mas, ó, é mais curto, né? Tranquilo? Beleza? Então, valeu. Até daqui a pouco. Tá?